Olá, aqui é o professor Lucas Gesta e a gente vai iniciar o nosso curso sobre a história da Reforma Protestante. Esse curso é da Academia de Pregadores para o bacharel em Teologia. Nós primeiro precisamos entender a questão das nomenclaturas. A gente fala muito de protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Tem outros grupos também dissidentes desses movimentos e sempre há uma confusão conceitual em torno do tema. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o protestantismo é uma família de denominações, né? É uma família de igrejas, é uma árvore com vários troncos. Então, dentro do protestantismo estão os batistas, os metodistas, os luteranos, os anglicanos, os assembleianos, os demais pentecostais. E o protestantismo ele passa por momentos de desenvolvimento, momentos de transformação. O protestantismo ele passa por fases. A primeira fase dele acontece na Idade Moderna, surge no século XVI, que é quando na Europa, em diversas regiões, em diversos lugares, localidades, com pregadores diferentes, com teólogos diferentes, começa a haver uma insatisfação com a igreja daquele momento, com a Igreja Católica Apostólica Romana na Europa, e esses homens e mulheres de diversos países e correntes teológicas e filosóficas diferentes vão começar a se voltar para um projeto de reforma da igreja, tá bom? E esse projeto de reforma da igreja, ele se dá na Alemanha, nos territórios suíços, na Inglaterra, na França, em diversas regiões da Europa, ao mesmo tempo, concomitantemente, e é daí que vão surgir as diferentes denominações do protestantismo. Então, a gente precisa entender que, por mais que a gente fale de Martinho Lutero como pai da Reforma, a gente precisa entender que ele é um dos pais da Reforma. Ele seria o pai da Reforma na Alemanha, no norte da Alemanha. Mas a gente tem outros nomes. Zwinglio, como o pai dos reformados, Bullinger, Martin Butzer, Menno Simons, Melanchthon, Oecolampádio. Existem vários nomes, tá? E a formação das denominações está ligada à região de onde essas reformas vão acontecer e a teologia que elas estão ligadas e os princípios fundamentais que eles querem reformar nas igrejas de seus países. Então, o nome principal do protestantismo, dos troncos, é o nome reforma. Em inglês, francês e alemão, você vai encontrar o Reformation, a reformação, que seria a tentativa de consertar a igreja, a tentativa de purificar a igreja do seu tempo, a tentativa de afastar a igreja dos erros e voltar ao modelo fundamental, ao modelo principal, que é a igreja do Novo Testamento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão dos nomes. Apesar de nós nos entendermos como protestantes, o nome evangélico sempre foi utilizado. Tá? Os reformadores, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, vão sempre falar e usar o termo fé evangélica, firmeza evangélica, prática evangélica, derivado do francês évangélique e do alemão evangelische, tá? E esses termos, fé evangélica, prática evangélica, firmeza evangélica, eles designavam uma tentativa de voltar ao Novo Testamento, de voltar à fé pura dos 4 evangelhos. Então,
utilizar o nome evangélico é dizer que você está voltando à forma pura e prática dos 4 evangelhos, ok? No mundo alemão, usar o termo evangélico seria usar uma doutrina concorde com o evangelho. Seria uma forma de separar-se do ideal teológico que dominava a Europa. Não é? A Europa, naquele momento ali, no século XVI, o que se ensinava nas universidades, o que se ensinava nos colégios teológicos, era a escolástica, nas suas mais diversas vias. E a escolástica é uma reflexão sistemática com base aristotélica, fundamentalmente, sobre diversos pontos da doutrina cristã. E muitas vezes, e talvez na maior parte das vezes durante o século XVI já, a escolástica não debatia temas que tinham muito a ver com a doutrina, com a teologia do Novo Testamento, ou com a teologia do Antigo, mas temas puramente filosóficos, né? Tentar compreender questões sobre metafísicas, sobre o mundo espiritual, sobre o tamanho e a densidade de anjos, por exemplo, coisas que eram afastadas do que seria o verdadeiro evangelho. Então, se dizer o evangélico naquela época era dizer que você está se voltando para a Bíblia e se afastando dessa tradição escolástica, desses dogmas que foram criados durante a Idade Média, se afastando das leis criadas por bulas papais ou pela tradição da Igreja Católica na Europa. Tá? Com um evento chamado Paz de Westfália, em 1648, e também com a União Prussiana de 1817, tanto luteranos quanto reformados eram chamados de evangélicos. Tá? No mundo inglês, dentro da Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana ela se dividia em 2 alas, né? 2 setores, os evangélicos e os movimentos de Oxford, tá? O movimento de Oxford. Os evangélicos eram aqueles que buscavam uma vida mais profunda de adaptação aos evangelhos, buscavam uma piedade, buscavam uma santidade, buscavam mais oração, enquanto o movimento de Oxford eram aqueles teólogos que buscavam mais a filosofia, a metafísica, a teologia mais acadêmica, vamos dizer assim. Tá? Com o passar do tempo, se autodenominar evangélico significa não ser católico. Né? Então, com o passar dos séculos, com o passar dos tempos, você se denominar evangélico é você se denominar não católico apostólico romano. Tá? E lembrando uma questão fundamental, quando a gente fala de protestantismo, de evangélico e de igreja católica, a gente está falando das igrejas aqui do Ocidente. Sempre existiu, continua existindo hoje, diversas igrejas no Oriente, na Ásia, na África, que não tiveram contato direto ou influência sobre a igreja na Europa, que gerou as igrejas aqui do Brasil, por exemplo. Então, esse debate não faz parte do mundo dos ortodoxos, dos coptas, dos siríacos, dos armênios, dos etíopes, que são outras igrejas com fundação lá na antiguidade, muitas fundadas por discípulos de apóstolos e até por apóstolos mesmo, mas que não participaram desses eventos da Reforma Protestante. Então, a Reforma, o mundo protestante, o mundo evangélico, a separação do mundo católico romano. Não tem a ver com as igrejas orientais, tá? As igrejas cristãs orientais. Da onde que surgiu o termo protestante? Tá? O termo protestante ele é um termo específico de um evento que estava ocorrendo na Alemanha. Tá? Então, durante o evento da Reforma na Alemanha, os príncipes alemães se dividiram. Os príncipes do norte queriam seguir
as doutrinas e a reforma de Lutero de Melanchthon, e os príncipes do sul, os eleitores e príncipes do sul, eles queriam se manter católicos tradicionais. E a Alemanha, que a gente chama hoje de Alemanha, o país Alemanha, na época, era outra coisa, era o Sacro Império Romano Germânico. E o Sacro Império Romano Germânico, ele tinha por características ter um imperador, um soberano, mas o império era dividido em várias regiões, cada uma governada por um príncipe, vários principados. E esses príncipes, inclusive, concorriam para a eleição desse imperador. Então, esse imperador ele tinha que fazer muita política o tempo todo com esses príncipes para conseguir recursos, para conseguir apoio em guerras, para conseguir manter o seu governo, a sua monarquia. E quando entrava-se em crise naquela região, quando entrava-se em crise no Sacro Império, o imperador ele convocava uma reunião oficial, política, uma assembleia chamada de Dieta. Tá? E nesse contexto das dietas do Império, tá? Das dietas do Império Germânico, em 1526, então lá no século XVI, na Alemanha, vai ser aprovada uma tolerância para a reforma de Lutero de Melanchthon. Lembrando, né? Martinho Lutero e Philipp von Melanchthon são os grandes nomes da reforma na Alemanha. Tá? E na Dieta de Speyer, os príncipes eles querem estabelecer um princípio que até alguns historiadores entendem que é o início da democracia. Tá? É um princípio em latim, que a frase é cujus regio ejus religio. Cada rei a sua religião, cada príncipe a sua religião. O que isso significa? Quem quisesse continuar católico poderia, se o príncipe determinasse isso sobre o seu território. Quem quisesse aderir à reforma de Lutero e Melanchthon, ou o que era chamada as reformas de Wittenberg, adotariam essas reformas. Tá ok? Isso, inclusive, é considerado o princípio da modernidade. A ideia de você poder escolher a sua fé. A ideia do Estado ter poder para escolher se quer uma igreja como sempre foi, ou se quer uma igreja reformada. Tá? Porém, o imperador, né, na época, Carlos V, ele era muito católico, ele era muito tradicional, e às vezes ele cedia para os reformados, para os protestantes, e às vezes ele cedia para o lado católico. E aí o que vai acontecer? Em 1526, ele permite a liberdade de escolha, mas em outra dieta, 2 anos, 3 anos mais tarde, que é a dieta de Spira, ele volta atrás e proíbe-se que adote-se a reforma nos territórios alemães. E aí os príncipes que já eram luteranos, os príncipes que já tinham aderido, eles protestaram, eles falaram, não, você, imperador, não pode voltar atrás, você tem que manter a sua palavra. Eles protestaram. Então, esses príncipes que protestaram, eles foram chamados de protestantes. Daí a origem dessa palavra. E os historiadores católicos, ao se referir aos nossos movimentos, eles sempre nos chamaram de protestantes. Tá? Talvez até de forma pejorativa, não sei. Então, essa situação toda só vai ser resolvida mesmo no outro ano, em 1530, tá? Na Dieta de Augsburg, que aí o príncipe, né, o Carlos V, o imperador, ele, não, eu vou finalmente permitir, né, que os príncipes do norte adotem a reforma e os príncipes do sul se mantenham católicos tradicionais. Tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero falar é que a gente ouve muito falar hoje de reformados.
muitas pessoas falam, não, eu sou um cristão reformado, eu sou um pentecostal reformado. A gente tem que voltar um pouquinho aqui para explicar esse termo. O que seria isso? Ah, Lucas, todos não são da reforma protestante? Todos não são reformados, né? Todos não aderiram à reforma? Todos não são reformadores? Sim. Mas no final do século XVI, tá? E início do século XVII, os cristãos protestantes de linha alemã, né, que seguiram o luteranismo e a doutrina de Melanchthon, vão brigar teologicamente com os cristãos de linha suíça, francesa, belga, que é a linha de Zwinglio, a linha de Calvino, a linha de Bullinger. Então, essa briga entre alemães e a galera do lado suíço, vamos colocar assim, porque a gente chama hoje o país de Suíça, mas na época era Confederação Helvética. Essa rixa, tá, vai fazer com que surja uma diferença de nomenclatura. Então, os da Alemanha, né, vão ser chamados ou conhecidos como luteranos ou simplesmente como protestantes. E o outro lado dessa linha suíça, essa linha de Zwinglio, de Calvino, ela vai adotar para si o nome de Igreja Reformada ou de Reformados. Tá? Lembrando que antes que Calvino se tornasse um teólogo, já existiam os reformados, tá? Que é uma teologia específica que surge no contexto suíço. Esse é o terceiro ponto, porque a gente tem muitas nomenclaturas hoje. O quarto ponto, que eu acho também muito importante, é que hoje, agora vamos para o século XXI, hoje é muito comum pessoas dizerem assim, e até políticos adotarem isso, enfim, eu sou protestante, eu não sou evangélico. E aí que confunde mais a cabeça das pessoas, quando alguém fala, eu sou protestante, eu não sou evangélico. Você é evangélico, eu sou protestante. Ué, Lucas, que confusão é essa? É porque, a partir do século XX, houve uma mudança cultural muito grande dentro da igreja protestante. E um grupo de pastores e teólogos decidiu-se atualizar a fé, atualizar a liturgia, atualizar a eclesiologia, atualizar a forma de pregar, adotar as grandes mídias, adotar os jornais, a TV, a revista. E essa atualização ela foi se aprofundando e uma parte da igreja protestante ela vai se adaptar ao padrão do século XX depois do século XXI. Então, você vê mudança nas arquiteturas das igrejas, mudança no ritmo das músicas, nos instrumentos, na forma que canta, na forma que prega, as palavras que usa, a roupa que usa. Esses grupos que se adaptaram à cultura do século XX, do século XXI, sempre adotaram para si o nome de evangélicos. E aqueles que se mantiveram tradicionais, por isso que hoje a gente fala de igrejas tradicionais, eles adotaram para si, não, nós somos os protestantes. Nós mantemos, por exemplo, cantamos o inário, nós mantemos aquela arquitetura tradicional das igrejas, nós pregamos, por exemplo, vamos botar assim, de terno e gravata, nós mantemos uma liturgia ordenada, nós mantemos as instituições antigas das irmãs, dos irmãos, embaixadores do rei, por exemplo, nós mantemos a tradição. Então, esses grupos estão hoje adotando para si o nome de protestantes para se diferenciarem dessas novas igrejas, mas principalmente do movimento neopentecostal. Então, muitos pentecostais se consideram protestantes, também para se separar daquilo que é o
neopentecostalismo, que é também um movimento também recente, não tem a ver com a reforma, é um movimento do século XX. Então, essa foi uma visão panorâmica dos eventos. Aprofunde as suas leituras, pesquise. Aqui é o professor Lucas Gesta e a gente continua na próxima aula falando sobre os eventos que vão dar origem à Reforma Protestante.